Você me ensinou uma coisa, não sei se você lembra, a gente estava em Miami, você falou sobre o microtédio. Isso. Lembra disso? Lembro. A gente estava dando uma palestra junto em Miami, eu acho que foi no intervalo do almoço, aí a gente começou a conversar, ele falou sobre, eu acho que eu peguei meu celular, ele falou assim, cara, tem que ter cuidado com o microtédio, que é esse lance de, eu tô parado aqui 2 segundos, vou dar uma olhada, não tem nada para olhar, então para que pegou? Aquilo me ensinou muito. Eu sou um cara que aprendo muito rápido também, né? Falei assim, ó, pronto, eu não posso ter esses lances de microtédios. Tipo, eu só pego o celular se eu tenho algo para fazer. Se não, eu pegar o celular só para dar uma rodada, eu parei. Depois da nossa conversa lá. E você sabe que isso é importante? Porque, por Agora exemplo... eu tô com o celular na mão que eu tô procurando um versículo sobre prazer, tá? Mas fica à vontade, procura, enquanto isso eu conto a história. A história é a seguinte, quando a gente olha esse tipo de situação, e aí tem a ver, né, com a busca do telefone, né, por que a gente tem rede social? Né, porque a gente tem uma palavra para transmitir, tem uma mensagem. Então olha o trabalho do Renato, por exemplo, ele pega pessoas, ele é procurado por milhões de pessoas e seleciona algumas pessoas daquilo que ele pode, né, para ele conseguir desenvolver trabalho. O que essas pessoas querem? Né? O que o Igor do Flow queria? O Igor do Flow ele precisava de comportamento, eu preciso ter um comportamento. Qual é o comportamento do sujeito? Que quer ter saúde, que quer viver mais, que quer ter uma imagem, Thiago, que bata com aquilo que ela se enxerga. Né? O que é o direito ou a busca da estética? Na verdade, também é uma busca da sua identidade. Como você se vê. E o quanto distante de como você se vê você está. Uau. Se você notou isso, ótimo. Só que eu preciso aprender comportamento. Comportamento com quem que a gente aprende? Com o nosso pai, com a nossa mãe ou com quem a gente elege? A gente tem do nosso lado um cara que fala isso para 18 milhões de pessoas. E o que ele traz? Ele traz comportamento. Como que você treina, como que você come, como que você dorme, como que você suplementa, como que você se prepara para uma competição, como que você simplesmente emagrece. E eu acho que quando a gente começa a reconhecer, né? Então, em primeiro lugar, é ter a boa vontade de olhar as escrituras sagradas da forma que elas são. Elas são uma conversa muito profunda sobre o comportamento humano nos últimos 2000 anos. Que conta histórias que, se você olhar o Antigo Testamento, vão até quanto? 5.000 anos antes de Cristo? Estamos falando dos egípcios? 4.500, 5.000. São 7.000 anos de história, um livro de história de 7.000 anos, que fala sobre comportamento, e onde você identifica em cada momento o certo, o belo e o verdadeiro. E que dessa forma, às vezes de uma forma não literal, né, ele deixa essas pistas para você, tudo bem, mas o que é importante do muro da cidade? Né? Aonde que esse muro tem que estar? Esse muro tem que estar aqui, na cabeça de cada um. E o muro também transpõe segurança, não é verdade? Isso. Transpõe segurança. Uma cidade sem muros é uma cidade insegura. Insegura, facilmente invadida. Exatamente. Uma pessoa sem limites é uma pessoa insegura. E às vezes ela utiliza outras coisas como fonte de segurança. Por exemplo, a pessoa ela passa por uma situação muito difícil financeira. Ela se apega na comida para poder fugir daquela situação que ela está em profunda insegurança. A pessoa às vezes está insegura dentro do casamento. Ou seja, o casamento dela não está bem, não está estável, ela não se sente segura no casamento. Ela busca no álcool para fazer isso. Ou na prostituição. Na prostituição, na pornografia, numa série de outros fatores. Algum vício. Exatamente. A pessoa que começa a dizer não e ela começa a fechar a vida dela em acertos, não tão em erros, ela começa a se sentir mais segura. Opa. Ela começa a se sentir mais segura. Por exemplo, Boa isso. você começa a ter uma alimentação mais saudável, você começa a refletir isso no seu corpo, você começa a fazer uma atividade física, isso reflete no seu corpo, você se sente mais seguro, mais protegido. Você começa a guardar dinheiro, você começa a prosperar dentro daquilo que você esperava realizar financeiramente, você se sente mais seguro. E essa rede de segurança que você vai criando é como se fosse uma muralha que protege a tua mente. Bom. Então, o grande problema de você dizer sim para tudo é que você vai desconstruindo toda essa rede de segurança e aí você fica só no hoje. Tudo aquilo que você faz todos os dias, Thiago, você não faz pensando no hoje. Você tem sempre um plano a médio e longo prazo.
A pessoa que só diz sim, ela não tem nada a médio e longo prazo. Se você perguntar para ela o que ela será ano que vem, para onde ela vai ano que vem, ela não sabe. O que quer. Por quê? Isso aqui é muito importante, gente. Quem só fala sim não sabe o que quer. Não sabe o que quer. Muito bom. Então ela precisa viver o hoje. Porque o hoje, para ela, como o Muzi disse, a satisfaz. A situação dela de profundo hedonismo ali faz com que ela cumpra a tarefa de viver o hoje e amanhã vamos para outro dia. O que eu tenho amanhã? Amanhã eu tenho um shopping com os amigos. Então vou viver o amanhã do shopping. O que eu tenho no sábado? Eu vou fazer uma feijoada com a família. E domingo? Nossa, domingo eu vou encher a cara que eu vou dobrar. E aí eu vou vivendo todo dia. E essa pergunta para essa pessoa, geralmente que diz sim para tudo. Como está a sua vida? Ela vai ver que a vida dela tá uma bagunça, ela não tem planos e metas, ela não tem uma linha. Ah, não, Renato, mas eu conheço pessoas que estão ganhando. Eu não estou falando sobre ganhar dinheiro. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estou falando sobre ter estrutura que lhe traz segurança. Não, para você ser saudável em todas as áreas, independentemente do dinheiro. Nem todo mundo tem dinheiro, é saudável na família, nas emoções. Quem se mata? O pobre está agora dentro de uma comunidade carente ou os caras da mansão, os metendo Ferrari no poste? É só você ver, só por causa da reportagem. Ou seja, o dinheiro ele não salva as outras áreas, ele é muito importante, né? A gente jamais pode desprezar o poder do dinheiro. Aliás, eu te dei um livro hoje, O Maior Poder do Mundo, que fala sobre o maior poder do mundo, fala 8 poderes que regem a humanidade. Um deles é o dinheiro. Então, o dinheiro é um poder que rege a humanidade. Isso é um livro meu de 2018, mas muito atual. Agora, dizer sim é o maior problema da sua segurança. Concordo com isso. E a Bíblia, sabe o que a Bíblia fala através de Salomão? Que os olhos do homem é como um poço sem fundo. Ele sempre vai desejar mais. Ou seja, se o prazer, a Bíblia chama de prazer da carne, que é os seus desejos naturais, carnais. E só para você. Não, o da carne é só o seu. É só para você e nunca serão satisfeitos. Nunca. Seja, não, tudo bem, eu estou com um desejo de fazer uma besteira sexualmente falando. Vou por uma besteira aí da vida. Nem sei os nomes que se dão. Uma besteira dessa. Ótimo. Vou fazer. Vai ser uma vez, aí vai resolver, pronto. Matou toda a minha vontade sexual de. Não vai. Agora você vai querer buscar outras coisas. É isso que a Bíblia está falando. Se não vai resolver, para que vai fazer? Você estava falando, a pessoa começa a comer, começa a beber e não consegue parar. Espera aí. Se um gole não te satisfaz e um prato não te satisfez, quer dizer que não tem limite. Ou seja, a gente precisa determinar, isso eu estou falando o conceito bíblico, o que é saudável para a gente até onde a gente vai. Agora, olha que é interessante. O que são seus muros? O que são seus muros? Olha que interessante. Quais são seus muros que são fisiculturistas, são esportistas, são atletas, vocês conseguem entender muito mais a Bíblia que qualquer outra pessoa. Porque a Bíblia, basicamente, é um livro de sim ou não. É um manual. É um manual. Isso aqui sim, isso aqui eu não posso. Para um atleta seguir um manual é fácil. Sabe por quê? Porque para um atleta seguir um manual é segurança. É segurança. É o que dá certo. Eu trouxe a minha bolsa térmica, nós almoçamos juntos. Comida para mim é segurança. Comida para a maioria das pessoas é prazer puro. Comida é segurança. Atividade física para mim é segurança. Para algumas pessoas é estética pura. Não é só sobre estética. A estética é Você muitas vezes começa por estética. Depois isso vira sua segurança. Lógico. Bem-estar, né? Eu queria comentar uma fala de vocês dois, porque a gente está fazendo uma transição muito interessante, né? O Renato ele começou a falar de suscetibilidade, você trouxe vício, a gente já está falando de um outro dilema moral do ser humano, que é a satisfação imediata versus a felicidade permanente. Então, assim, só para fazer a ponte dessas coisas, né, e para a gente conseguir chegar... Então, quando o Renato ele fala de fragilidade, de suscetibilidade, a gente fala de vício, né, é importante que a gente entenda o seguinte, que as pessoas... Elas falam assim, não, eu tenho a liberdade de fumar. Eu como quanto eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Isso é uma liberdade. Não é. Isso é uma forma de escravização. Porque se você tem a necessidade imediata como o único impulso para você ter para a sua vida, você está escravo daquele vício, você está escravo daquele ato. E a própria constatação do que é, de uma forma, né, e aí eu não estou falando jamais como pregador, estou falando de alguém que leu a Bíblia. Né? O que você lê na Bíblia? O que Deus deu para o ser humano? Ele deu para o ser humano o livre-arbítrio. E quando você abdica daquilo que é o seu livre-arbítrio, quando você deixa de escolher, quando você traz a liberdade da escolha para aquilo que é
a formação de um vício, você deixa de sair daquilo que está escrito na Escritura Sagrada. Nessa situação, né, a gente está saindo dos desígnios de Deus porque a gente tem esse vício, e talvez a gente entenda por que teoricamente, fumar, o comportamento sexual, etc., por que é pecado? Não é porque o ato em si é o pecado, é porque a forma que o homem usa pode ser o pecado. Tudo que Deus diz não é para proteção. E quando o então, homem... Me responde como médico. Sim. Me responde como médico. Não precisa me responder como... moralmente falando, não. Como médico. Onde vai terminar a minha vida se eu bebo, fumo, me prostituo? Vamos falar financeiramente, para onde está indo meu dinheiro? O que meus amigos estão falando de mim? No outro dia no trabalho, em que estado eu estou chegando? Então, cara, esquece a Bíblia, esquece a religião ou o julgamento divino. Vamos falar só de prática, de medicina, vamos falar de disciplina. Vamos falar de consumo de álcool, por exemplo. O consumo de álcool é notório. Você vai ter uma série de riscos, você vai ter uma série de doenças, você vai encurtar a sua vida, né? E uma das coisas que você falou que eu acho interessante a gente também abrir essa árvore de conversa é a história do só fala assim, não sabe o que quer. Porque, na verdade, né, um cara muito legal chamado Barry Schwartz, ele escreveu um livro, Paradoxo da Escolha. Né? E o que ele fala? Ele fala que quanto mais escolha você tem, menos você consegue fazer alguma coisa. É aquela sensação de se abrir o Netflix, ficar 45 minutos procurando um filme e ir dormir sem assistir nada. Era o nosso passado. E a gente tinha poucas escolhas. Então a gente fazia tudo muito bem. Mas mais que isso, não é que a gente tinha poucas escolhas, é que a gente também determinava o que era escolha e o que não era. Quando eu falo para você fumar, se embriagar, isso é uma escolha para você? Não é. Dentro daquilo que é o nosso projeto de vida, a gente olha para o mundo ao redor, identifica o que são escolhas. Que combina e o que não combina. E aí a gente só vai escolher dentro do que são escolhas reais. Quando você pega um Netflix, você tem 1000 filmes que você nunca veria, mas que você olha e fica curioso. E você deixa de olhar os filmes que você veria. Por uma coisa muito problemática no ser humano, que é a troca daquilo que ele tem e que causa felicidade, ele começa a achar que a felicidade está aquilo que ele não tem. É, forte isso. É isso mesmo. E quando a gente olha profundamente... E a rede social ajuda muito isso, né? Demais, demais. E quando a gente olha profundamente nesse assunto, a gente começa a olhar coisas como, por exemplo, o que é a percepção de felicidade.